a atitude do Tite pegou todo mundo de surpresa, mas foi muito boa. Por quê? Tem uma situação que está incomodando o treinador e ele fez questão de levar um profissional para a coletiva para deixar claro, às claras, o que está se passando no Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Gente, é muito importante que você se inscreva no canal e você não paga absolutamente nada por isso. Então, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo deixa o like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já atualizando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo tá passando vergonha. O que aconteceu foi o seguinte, aconteceu o jogo sábado. E aí, por causa do Botafogo, ou por causa da administração do estádio do Botafogo, não teve a partida completa porque faltou luz. Tinha luz no bairro, a Light comunicou que a luz estava chegando até o estádio e havia um problema interno no estádio. Então, o culpado disso é o Botafogo. E aí o jogo foi adiado, foi mudado, adiado, o segundo tempo foi jogado ontem. E aí o que aconteceu? Ficou o jogo no 1-1, já estava 1-1 quando o jogo foi adiado, o jogo permaneceu no 1-1 e o Botafogo teria um jogo contra o Fortaleza amanhã. Obviamente, é o último jogo do Fortaleza antes da decisão da Copa Sul-Americana. E aí o Botafogo está fazendo agora uma pressão absurda. Jogadores chegaram a fazer abaixo assinado para poder amanhã jogar contra o Fortaleza. Na moral, eu vou dizer uma parada. A CBF tinha que falar assim, vai lá, pode jogar. E o Fortaleza pegar o Botafogo com um time reserva e dar um pau, e dar uma peia no Botafogo, que eu ia achar muita graça. E aí eles iam começar a falar, a gente jogou domingo e terça. A gente jogou domingo e terça. Por quê? Qual é o medo do Botafogo? Se pegasse o Fortaleza amanhã, ia pegar o Fortaleza com time reserva. Como vai pegar em outra data, não vai pegar com time reserva. Não vai pegar com o time reserva. E aí eles estão, a gente pode perder esses 3 pontos e tal. Classificação do Campeonato Brasileiro. Botafogo é o líder, com 59 pontos. Seguido de Red Bull Bragantino, que venceu ontem também o Fluminense, com excelente atuação de Matheus Gonçalves, tem 52. Flamengo é o terceiro colocado com 50. Palmeiras é o quarto, com 47. Atlético Paranaense é o quinto com 45, Grêmio é o sexto com 44, Grêmio é o próximo adversário do Flamengo. Atlético Mineiro é o sétimo com 43, Fortaleza é o oitavo com 42, Fluminense é o nono também com 42, São Paulo é o décimo com 38, Cuiabá é o 11º com 37, Internacional 12º com 35, Bahia 13º com 34. Cruzeiro, que ganhou ontem do Atlético Mineiro, que humilhou o Atlético Mineiro ontem dentro da Arena do Galo, é o 14º com 34, Corinthians 15º com 33, Goiás 16º com 31. Aí a zona de rebaixamento vem Vasco, é o 17º, o Flamengo ontem colocou o Vasco de volta na zona de rebaixamento. Santos é o 18º, o Santos tomou uma goleada do Internacional. O Curitiba é o 19º com 20 e o América Mineiro é o 20º com 19 pontos. Essa é a classificação geral do Campeonato Brasileiro nesse atual momento. A 28ª rodada terminou ontem, não teve nenhum jogo hoje e a 29ª rodada começaria já amanhã com essa partida entre Fluminense e Fortaleza, entre Botafogo e Fortaleza, porém essa partida foi adiada e os jogadores do Botafogo estavam fazendo aí um escarcéu danado para poder ter esse jogo. Mudar o assunto, falar agora sobre o Bruno Henrique, porque agora tudo certo, questão aí de detalhes, detalhes internos para o Flamengo anunciar de forma oficial a renovação de contrato do jogador. E aí o que acontece? Só para eu explicar a você, essa informação saiu ontem, antes do jogo, tá tudo certo entre Flamengo e Bruno Henrique, assim, possibilidades praticamente zero disso voltar atrás, como eu tinha falado na sexta. O Flamengo acertou com o empresário do Bruno Henrique na quinta, o empresário viajou para o Rio na sexta e no final de semana o Flamengo acertou também com o Bruno Henrique. Então, tudo certo, acredito que hoje ou amanhã ou essa semana deve sair aí o anúncio oficial da renovação de contrato de Bruno Henrique. Bom, mudar de assunto, falar agora dessa surpresa que o Tite pegou todo mundo de surpresa. O que aconteceu ontem? O Tite, ele foi para a coletiva, como é normal.
Só que, cara, o Tite não foi sozinho para a coletiva. Ele levou o Fábio Machirijan, acho que eu não consigo falar o nome do cara, mas ele levou o preparador físico dele. Por quê? A questão física dentro do Flamengo tem incomodado muito o Tite. Ele já tinha dado uma detonada no Sampaoli na primeira coletiva. Ele já tinha pego o Sampaoli e falado, ó, se o jogador tá se machucando, o culpado é o técnico ou o preparador físico. E em uma última situação pode ser o jogador que não esteja se cuidando. Foi basicamente o que o Tite falou. E ontem ele pegou o preparador físico e causou uma surpresa em todo mundo e levou o cara para a coletiva. E botou o cara sentado lá para os repórteres poderem perguntar pro preparador físico as questões físicas dos jogadores. E aí, teve duas coisas que foi assim, essencial. Primeiro, a situação do Gabigol, a situação física do Gabigol. Muita gente falando, pô, o Gabigol tá gordo, o Gabigol tá mal. Ontem, o Gabigol, apesar de ter jogado assim, acho que 25 minutos, na minha concepção, o Gabigol ele entra e ele dá um novo fôlego pro jogo. Ele entra e dá uma mudada no jogo. Ele entra e o jogo melhora muito depois que ele entra pro lado do Flamengo. E aí o preparador de físico falou, Gabigol vem evoluindo, vejo margem de evolução ainda, tanto que ele tem feito trabalhos complementares após os treinos. Nós enxergamos nele uma boa margem de evolução. Ele tende a crescer fisicamente, ou seja, ele não quis dizer, mas tá claro que o Gabigol estava muito mal fisicamente, o Gabigol estava muito abaixo fisicamente. Nós estamos fazendo um trabalho com ele inclusive está fazendo um trabalho complementar, ou seja, um trabalho por fora dos outros companheiros, dos colegas, para poder voltar àquela forma física que nós já conhecemos do Gabigol. Ele melhorou, mas ele tem muito para melhorar, foi o que disse o preparador. O Tite colocou o preparador lá para falar. E depois ele falou sobre o Rodrigo Caio, que a situação do Rodrigo Caio é o que todo mundo pergunta. Por que o Tite não coloca o Rodrigo Caio para jogar? Por que o Rodrigo Caio não joga? E pode ser até que na quarta-feira o Tite venha com o Rodrigo Caio e Léo Pereira, porque o Pablo é zagueiro canhoto. O Pablo, ele é o reserva do Léo Pereira, lá do lado do Léo Pereira. O Fabrício Bruno está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo, ele pode vir sim com Rodrigo Caio e Léo Pereira. Há uma expectativa, inclusive. Aí do Rodrigo Caio ele falou isso aqui, ó. Chegamos aqui há aproximadamente 15 dias. Chegamos aqui há aproximadamente 15 dias. Há quase 20, o Rodrigo Caio tem treinado muito bem. Muito bem. Está totalmente recuperado. E por isso estava no banco de reservas. Ele está apto para jogar. Vem treinando. Faz tudo que os outros atletas fazem. Ele é um atleta na palavra mesmo. Ele não é um jogador de futebol, ele é um atleta de futebol, merecedor de jogar. O Tite vai decidir a hora, mas com certeza ele vai nos deixar feliz pelo desempenho e pelo empenho pela sua saúde. Também afirmou o preparador físico. Ele falou do Gabigol e falou do Rodrigo Caio. Então, assim, há uma expectativa do Rodrigo Caio jogar, inclusive, na quarta-feira, e eu torço por isso. Torço pro Rodrigo Caio jogar, mano, mas jogar bem. Jogar bem, porque é o que o preparador falou. Ele não é um jogador de futebol, ele é um atleta de futebol. É um cara que se dedica, a gente sabe da dedicação dele, a gente tem informações sobre isso, e eu tô torcendo muito por ele. Bom, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não sei se é medo ou desespero, mas que palhaçada do Botafogo nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O que os caras estão fazendo é ridículo. Vou começar o vídeo já falando dessa situação do Botafogo, porque você pode até pensar assim, Flazoeiro, mas isso não tem nada a ver com o Flamengo. Tem sim, porque o Botafogo, ele tá vendo o Flamengo voltando a uma boa fase. Vai ter um confronto direto entre Red Bull Bragantino e Flamengo. Então o Flamengo ele pode passar o Red Bull Bragantino e agora o Botafogo com uma rodada a menos, o Flamengo vai ficar a 6 pontos do Botafogo, se o Flamengo conseguir vencer do Grêmio. Só que o Botafogo também vai ter uma rodada a menos. Então vai estar os dois times com uma rodada a menos e o Flamengo pode encurtar essa distância para o Botafogo, que é o líder do campeonato. E aqui a situação é a seguinte, jogo do Botafogo sábado, por culpa da manutenção do Engenhão,
por culpa da manutenção do estádio, ou seja, culpa do Botafogo, faltou luz. A culpa é única e exclusiva do Botafogo. O jogo terminou ontem, acabou empatado. A CBF decidiu adiar o jogo do Botafogo, que seria amanhã contra o Fortaleza. Só que o Botafogo tá fazendo um carnaval, tá fazendo um auê, dizendo que quer jogar, que quer jogar, que quer jogar. Por quê? O Fortaleza vai jogar no sábado a final da Sul-Americana. E é óbvio que o Fortaleza entraria com o pé leve nesse jogo. É óbvio que o Vojvoda pouparia os principais jogadores nessa partida. E aí a CBF decidiu adiar o jogo, A CBF decidiu adiar o jogo, os jogadores fizeram abaixo-assinado para poder jogar, foram até o STJD pedir para jogar, porém foram negados todos os recursos. O presidente do Fortaleza deu uma esculachada no Botafogo e falou assim, ó, abre aspas para o presidente do Fortaleza. Foi muito legal o que esse cara falou. Ele falou assim, ó, o Botafogo tá querendo enfrentar o Fortaleza em uma situação... Ó, Botafogo está querendo enfrentar o Fortaleza em uma situação fragilizada. Olha só, Botafogo quer enfrentar o Fortaleza em uma situação fragilizada. O mesmo Botafogo que reclama que quer jogar contra o Fortaleza, jogou domingo e quer jogar terça, é o mesmo que há 2 semanas atrás estava reclamando, há 2 semanas não, há uns 2 meses atrás, estava reclamando que jogou na quarta e jogou contra o Flamengo no sábado. Então tá aí a prova de que os caras só estão querendo tumultuar mesmo. Não vai ter jogo, vai ficar essa rodada aí sem jogar, o Flamengo vai jogar, depois, no final de semana, o Botafogo joga e o Flamengo não joga, essa também é uma realidade. Na rodada do final de semana, o Botafogo vai jogar contra o Cuiabá e o Flamengo não vai jogar, mas a gente tem tudo aí para poder alcançar, é só a gente continuar trabalhando. Você ainda acredita no título do Campeonato Brasileiro? Eu queria saber a opinião de vocês. Você acha que dá para chegar? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para nós. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre a situação de Dela Cruz, porque, já que eu tô falando de Botafogo, falar de Dela Cruz. O Joe Testor agora também estaria interessado na contratação do uruguaio, que é o principal jogador do River Plate. Inclusive o River Plate já falou que toparia negociar o jogador pelo valor de 12 milhões, na verdade 18 milhões de dólares. O Flamengo estaria disposto a pagar 12, mas por 18 o River Plate estaria disposto a negociar o atleta. Guardar também aí, porque há quem diga que já tem uma coisa bem alinhavada entre Flamengo e Dela Cruz e que o Dela Cruz conseguiria uma, entre aspas, liberação lá do River Plate para jogar no Mengão na próxima temporada. Cabe a gente aguardar para ver como é que vai ficar. Falar agora de outra resenha, que foi essa do Fabrício Bruno e do Vegetti, né? Ontem os dois se marcaram muito, se estranharam muito. E aí, o que acontece é o seguinte, hoje o Fabrício Bruno ele deu uma entrevista na Flá TV e ele falou que o Vegetti é vizinho dele, né? Eles moram no mesmo condomínio e que inclusive o Vegetti tinha encontrado ele lá, abraçado e pedido desculpa pelo pisão que o Vegetti deu no calcanhar. Até o Fabrício Bruno postou uma foto ontem, colocou lá a vitória na guerra, e depois o Vegetti foi lá, retribuiu a foto. Enfim, faz parte do futebol. E ontem, cara, foi um clássico muito bacana, um clássico pegado, um clássico que, o Vasco cresceu muito para poder jogar o clássico de ontem, fez uma partida assim muito boa, vamos ser realistas. O Flamengo também fez uma partida ali dentro de uma proposta de um time que está melhorando, de um time que está trocando o pneu no carro andando, de um time que está cheio de problemas, fez uma boa partida também e venceu o jogo, o que pra gente foi o mais importante. O Flamengo já viaja amanhã para Porto Alegre. Tite não deu folga hoje, todo mundo no ninho, 2h30 da tarde, treinaram, estão se aprumando já para amanhã. Amanhã todo mundo treina, almoça, partiu Porto Alegre, concentradinho no hotel, tranquilo e calmo no hotel, para poder jogar contra o Grêmio na quarta-feira. O Flamengo vai pegar o Grêmio numa situação difícil, tá? O Grêmio não tá bem, tá claro para todo mundo que o Grêmio não tá bem, e o Flamengo precisa se aproveitar disso. O Flamengo precisa urgentemente se aproveitar também dessa fragilidade do Grêmio. Falar agora de prioridade, porque com a renovação do Bruno Henrique encaminhada, a prioridade agora do Flamengo passa a ser a renovação de Everton Ribeiro.
A informação é que o empresário do Bruno Henrique já está aqui no Rio de Janeiro, até o Paparazzo trouxe essa informação hoje cedo, que o empresário já está aqui no Rio de Janeiro e que vai acompanhar o Bruno Henrique na assinatura do contrato. O departamento jurídico do Flamengo já está preparando o contrato. A qualquer momento o Flamengo pode anunciar de forma oficial a renovação do contrato do Bruno Henrique. Já está tudo certo entre o jogador e o time, entre seu empresário, tá tudo certo, assim, não tem como mais, acredito que não tem como mais dar errado. Já vi muita noiva descer do altar, mas eu acho que esse aí não vai dar errado mais. E aí, o empresário veio para o Rio para poder acompanhar o jogador na assinatura do contrato válido aí por mais 3 anos. Então, a prioridade do Flamengo agora passa a ser Everton Ribeiro. O Flamengo já tem uma negociação adiantada com o jogador não fez muitas exigências, o Flamengo tá dando ao Everton Ribeiro mais 1 ano de contrato, tá mexendo ali no salário do jogador, alguma coisa ali e tal, e o jogador vai permanecer no Flamengo esse próximo ano. E aí, o Everton Ribeiro, ele tá com 33, 34, já tá começando a pensar talvez em uma aposentadoria, aquela coisa toda. Ele já não joga todos os jogos, mas é um jogador importante. É um jogador que cadencia bem o jogo, é um jogador que tem uma boa performance quando está em alto nível e é um jogador que agrada muito ao técnico Tite. O Tite gosta muito do Everton Ribeiro, o que pode facilitar até a sua evolução. Falando em evolução, a gente tem visto o Rossi evoluindo bastante. E tem visto também, além do Rossi, que está evoluindo bem, que está andando bem, a gente tem visto o Gabigol, que ontem fez uma boa partida também. Assim, eu acho que dos últimos 2 ou 3 meses, talvez ontem tenha sido a melhor partida do Gabigol. É claro que está ainda muito abaixo, muito aquém daquilo que a gente espera, mas o próprio preparador físico do Flamengo deu uma entrevista coletiva ontem junto com o técnico Tite e falou que o Gabigol já evoluiu, mas tem margem para evoluir muito mais. É o que a gente espera, que o Gabigol evolua muito mais, que o Gabigol melhore muito mais, que ele fique bem o mais rápido possível. Bom, amanhã, Flamengo embarca para Porto Alegre, Campeonato Brasileiro, quarta-feira. Ganhar do Grêmio é importantíssimo. Vencer do Grêmio quarta-feira, cara, vai ser muito importante. Por quê? A gente vai encostar no Bragantino, o Bragantino vai pegar, se não me engano, deixa eu olhar aqui porque é muito jogo para eu poder ficar lembrando, mas o Bragantino vai enfrentar o Bragantino tem um joguinho difícil, eu acho. Não? Deixa eu ver. O Bragantino vai enfrentar o Atlético Mineiro, lá no Nadia Bichedi. Então não é um jogo fácil para o Bragantino também. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio, que também não é um jogo fácil. Todo mundo tem um jogo difícil. O Botafogo iria jogar contra o Fortaleza. O jogo foi adiado, eles estão desesperados aí. Vou ficando por aqui, galera. Você que não é inscrito no canal, gente, é muito importante. Você não paga nada para se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Já acompanhou o vídeo até aqui? Se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.